Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. Pessoal, uma vez que vocês conseguem compreender que a maioria dos dados estão realmente próximos à média e você percebe que existe uma distribuição em forma de sino, que a gente vai chamar de distribuição normal, a partir de agora a gente vai entrar na estatística, na parte mais prática da estatística, tá? Então eu vou usar aquela mesma imagem que eu utilizei no vídeo anterior e eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, tá? Primeiro, eu vou dar nome aos bois. Então, esse valor que se situa exatamente no centro dessa figura em forma de sino vai ser a média. Primeira pergunta, Wagner, por que o símbolo da média aqui está diferente? Não é aquele X com um tracinho em cima? Porque essa média ela está representando a média de todos os seus dados possíveis. Lembra do exemplo do piqui? Então, se você tivesse coletado todos os piquis, você teria essa média aqui, tá bom? Essa é uma primeira questão. Tudo bem que você vai trabalhar com amostragem, tá? Mas vocês vão entender o porquê que a gente vai estar utilizando essa figura aqui com todos os dados possíveis, tá bom? O que vai acontecer? Se você pegar a média e somar um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, que nem a gente está fazendo aqui, ó. Aqui eu tenho um desvio padrão para cima, imaginar que a gente calculou o desvio padrão, um desvio padrão para baixo. Wagner, por que o símbolo não é um S e é esse símbolo diferenciado aqui? O que acontece, pessoal, esse aqui é o símbolo sigma. A mesma coisa em relação à média. Aquele símbolo S do desvio padrão é um símbolo para amostras. Aqui a gente está representando todos os dados possíveis, tá bom? Então, como se você tivesse todos os dados, tivesse os dados de toda essa população. Então, por isso que o símbolo muda, tá bom? Mas isso não é o mais relevante aqui para a gente, não. Se eu só pegar a média e somar um desvio padrão para cima, valores acima da média, um desvio padrão para baixo da média, eu vou ter um intervalo ali onde eu vou ter uma grande quantidade dos dados, tá? A maioria dos dados vão ficar aqui, ó, concentrados nessa área aqui, tá bom? Ou seja, quando eu fizer isso, pegar um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, eu já vou ter uma grande quantidade dos dados porque eles ficam próximos à média ali. Tá? Então a gente vai usar essa representação aqui, ó. Média mais um desvio padrão vai ficar exatamente aqui, ó. Vai ser esse valorzinho aqui. E a média menos um desvio padrão vai ser esse valorzinho aqui, tá bom? E o que acontece? Em distribuições normais, 34,1% dos dados vão estar entre a média e um desvio padrão para cima. E 34% dos dados, 34,1%, vão estar entre a média e um desvio padrão para baixo. Ou seja, 68,2% dos dados vão estar ou um desvio padrão para cima ou um desvio padrão para baixo. Tá bom? Em relação à média. Isso é muito importante, tá bom? Em estatística isso aqui vai ser muito importante. Vamos aumentar o nosso espectro? Agora eu vou pegar a média e ao invés de somar um desvio padrão, eu vou somar dois. Ó, um desvio padrão e eu vou somar o desvio padrão aqui também. Ou seja, a média mais dois desvios padrão vai ficar nesse valorzinho. E a média menos dois desvios padrão vai ficar nesse valorzinho. Agora eu vou falar uma das principais informações que a gente tem em estatística, tá? Mais ou menos 13,4% dos dados vão estar nesse intervalo aqui, ó, entre a média mais um desvio e a média mais dois desvios. E 13,4% vão estar entre a média menos um desvio e a média menos dois desvios. Wagner, mas e daí, né? Eu nunca vi o pessoal falar em estatística em 13,4%. Mas vamos somar 3,4, 34,1, 34,1, 13,4. Se você somar tudo isso, 95% dos dados vão estar entre o valor que a gente encontra quando pega a média e soma dois desvios padrões e o valor que a gente encontra quando a gente pega a média e subtrai dois desvios padrões, tá? Isso é extremamente relevante para a gente.
Porque em estatística a gente vai ter uma coisa chamada grau de probabilidade, tá? E a gente vai falar lá que foi acima ou abaixo de 5%, o valor de P esteve abaixo de 5%, acima de 5%. Nós vamos usar esse tipo de expressão muito no curso. Então, quando eu falar assim, opa, eu tenho 95% de probabilidade, quer dizer que eu estou trabalhando com uma distribuição normal e 95% dos dados estão entre média de um desvio padrão para cima, média de um desvio padrão para baixo. Tá bom? Esse conceito aqui vai ser relevante para a gente daqui para frente. Tá? Wagner, e se eu continuar essa brincadeira, né? Pegar a média menos 3 desvios padrões para cima ou para baixo? Pessoal, aí nesse caso, você vai ter mais ou menos 2,4%, 2,5% de valores acima da média, mais 2 desvios padrão para cima, e mais ou menos 2,5% abaixo da média, menos 2 desvios padrões para baixo. Ou seja, 5% dos dados vão estar nas extremidades. Esses 5% dos dados vão ser os valores extremos aqui da nossa amostragem. Mas o mais importante não é o extremo. O mais importante são esses dados aqui, ó, tá? Esses 95% dos dados que estão dentro da média, tá bom? Pessoal, perceba, baseado no slide anterior, que para dados com distribuição normal, só 5% dos dados estão fora desse intervalinho aqui, né? Da média mais 2 desvios padrões para cima, da média menos 2 desvios padrões para baixo. Ou seja, uma quantidade bem pequena dos dados. E 95% dos dados estão dentro desse intervalo, tá? E você vai poder aplicar isso em estatística. Baseado nisso, você vai poder aferir a confiabilidade da sua análise, tá bom? Isso vai ficar claro quando eu passar alguns exemplos aqui para vocês. Ou seja, saber se os dados são normais ou não é fundamental para você, tá? Se você percebeu e tem testes para isso, que os dados são normais, perfeito. Show de bola, você já vai entender muito dos seus dados, tá? Essa questão da média, 2 desvios para cima, 2 desvios para baixo, você já vai conseguir entender bastante em relação aos seus dados. E sim, antes de aplicar uma estatística, seja ela qual for, você vai verificar se os seus dados eles são normais ou não, tá? Então, independente do que você vai fazer daqui para frente, pegou os dados, conferiu os dados, viu se tem algum erro ali, faz o teste de normalidade, verifica se aqueles dados são normais. Tem várias formas de fazer isso, uma delas eu já mostrei aqui para vocês, né? É você colocar os dados e fazer um gráficozinho, um histogramazinho ali, tá? E aí você pode me perguntar, vai, tá, ok, entendi a normalidade, mas e daí, tá? E o que tem de mais nessa normalidade? Gente, se você não consegue amostrar uma grande gama de valores, tá? Se você não consegue amostrar muitos valores daquele fenômeno que você está querendo entender, você vai fazer uma amostra, tá? Para que você confie nos seus dados, para que você confie nos testes que você vai fazer, para que você confie na estatística, é necessário que a distribuição dos dados seja normal. Então, verificar a normalidade é a primeira coisa que você tem que fazer depois de conferir os seus dados, tá? É extremamente importante. Wagner, e se os dados forem normais? Beleza, eu vi que os dados são normais. Aí você pode aplicar a teste T, ANOVA, que são os temas aí que a gente ainda vai falar ao longo da disciplina. E se não forem normais, aí ou você faz uma transformação, ou você utiliza um conjunto de testes que a gente chama de não paramétricos, tá? Mas o foco aqui da disciplina é mostrar esses testes para os dados normais, e é isso que eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Então a normalidade não é simplesmente para você olhar e falar assim, ah, ok, é normal. É para você fazer isso e confirmar a normalidade para que você possa utilizar as estatísticas corretas, tá? A estatística perfeitinha para a normalidade dos dados, tá bom? E se os dados não forem normais, aí você aplica um outro tipo de teste, tá? Essa parte é extremamente importante para vocês. É por isso que eu levei tanto tempo e tentei fazer toda uma explicação para que vocês tenham o mínimo de dúvidas possível em relação a esse assunto. Ok?
ok? Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.